Olá, boa noite. Começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. E nessa sexta-feira, 3 assuntos importantíssimos a serem debatidos, que estão em alta. Um deles é a finalização do assunto que nós conversamos ontem, que é a compensação de reserva legal entre propriedades, né? Nós tivemos um debate muito bom aí, trazendo muitos esclarecimentos, inclusive acerca de STF. Daqui a pouco tem a resposta da última pergunta que eu fiz para o nosso participante aqui, nosso comentarista, Zaid Arbid. Então, daqui a pouco a gente retoma esse assunto. A gente vai falar hoje também sobre Carrefour, mais uma empresa que, assim como a Danone, fez uma fala aí, depois voltou atrás, parece que viu um pouco da força do agronegócio brasileiro e tentou se ajustar. Mas a fala do Carrefour França continua. É sobre isso que a gente vai falar, sobre os protestos dos agricultores franceses contra os produtos, as commodities brasileiras, afirmando aí um boicote devido a algumas afirmações que o brasileiro não concorda, né? Já que são afirmações que para nós são infundadas. Eles querem produto que seja de área desmatada, mesmo que o Brasil concorde e decida que o desmatamento acontecido aqui é de maneira legal. Inclusive, o nosso governador do estado de Mato Grosso já fez aí um pronunciamento afirmando boicote à empresa e chamando outras pessoas a também boicotarem, não somente a empresa Carrefour, como também todo o grupo, o que inclui uma rede de mercados aqui, que no Brasil é muito forte, que é o Atacadão. Então, a gente vai falar sobre isso, vai dar uma pincelada boa aí sobre esse assunto, atualizar você sobre esses protestos todos e se esse boicote ele é uma ameaça ao acordo, né, que vem por aí, que deve ser assinado até o começo do mês, a nova expectativa de assinatura é no começo do mês. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E vamos falar também sobre a China, já que a China fez um pronunciamento afirmando que está disposta a dialogar com os Estados Unidos para impulsionar o comércio bilateral entre os dois aí. E essa fala pode deixar o produtor brasileiro preocupado, já que a gente estava um pouco aliviado, achando que devido às falas do Trump, que como a gente já sabe, às vezes fala muito, né, e acabou ameaçando, inclusive, aumento de taxas de tarifas, né, superiores a 60% para os produtos chineses, e a China está se mostrando aí favorável a um debate para resolver essa situação toda. Então, a gente precisa debater isso e entender essa jogada e se isso também pode representar uma ameaça ao agricultor brasileiro. Então, eu te convido, vamos debater o agronegócio? E hoje o time está em peso, hein? Eu faço o convite já para os nossos 3 comentaristas aí, ó, de hoje. Seu Odenir Zancanaro, Bianco, seja muito bem-vindo. Daiane Kirnev, bom, seu Bianco é especialista em negócios, Daiane Kirnev, especialista em agronegócios, e Zaid Arbid, que é especialista em tributação ambiental. Sejam bem-vindos, meu amigo. A tela está bonita muito hoje. Seu Bianco, boa noite. Boa noite, José, meu filho. Boa noite, doutores Daiane e Zaid. Que bom que o time está completo. Daiane, seja muito bem-vinda. Hoje os assuntos são importantes, hein? Boa noite, José. Boa noite, meus caros colegas, Bianco, Zaid. É uma satisfação estar aqui fazendo parte desse quadro completo e muito feliz também. Hoje temos assuntos importantes, como sempre, e boa noite e sejam bem-vindos todos os telespectadores também. Zaid, hoje o dia é especial para você, né? Tem um feliz aniversário especial para alguém aí? Oi, José, meu amigo, boa noite. Boa noite para você também, Bianco. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos os telespectadores do Agrodebate. E boa noite também para Maria Cecília, minha filha, que hoje faz 4 anos.
Tá aí, parabéns para Maria Cecília. Gente, hoje a tela tá bonita demais. São pessoas que têm uma bagagem muito grande, então temos muita conversa daqui para frente, então já vamos começar. Para a gente começar, Zaid, a gente vai dar uma recapitulada no assunto de ontem, só para a gente fechar, né? A gente ficou devendo aí ao telespectador um pouquinho mais do debate. E antes que a gente comece a falar dessa compensação de reserva legal entre propriedades, e eu te fazer a última pergunta, aliás, antes de eu te fazer a última pergunta, eu vou pedir para você, se é possível, em 2 minutos, resumir a conversa de ontem, assim, só para que a gente possa inteirar o telespectador que nos assiste hoje e, porventura, tenha perdido o programa de ontem. Então, eu gostaria que você nos explicasse, de uma maneira muito breve, se possível, o que seria essa compensação de reserva legal entre propriedades e aquela explicação sobre o STF, né, que decidiu a classificação de bioma, identidade ecológica e das propriedades. Tá bem, vamos lá. Cortou aqui um pouco, mas vocês me escutam bem? Por aqui tudo certo. Eu estou ouvindo bem também, tá bom. Tá bem, tá ótimo. Tá dando um pouco de delay. Mas, telespectadores do Agrodebate, ontem foi um dia em que esse programa que pensa muito no agronegócio e pensa também no futuro dos investimentos no agronegócio, pôde tematizar a decisão do Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade, né, referentes ao Código Florestal brasileiro, que é do ano de 2012, e como isso vai impactar para que o negócio ele possa assumir um outro mercado, né, que é o mercado virtual dos créditos sobre a reserva disponível, né? Existe aquela que é a reserva legal, que é aquela que por força de lei precisa ser mantida como vegetação nativa. Existe aquela outra que é uma reserva disponível, em que é possível que o proprietário ele usufrua e faça o uso alternativo do solo. E agora, com essa decisão do Supremo sobre compensações ambientais, como se relaciona o merceiro por meio das cotas de reserva ambiental, isso vem a ser um terceiro mercado em que o agronegócio ele vai poder também mostrar sua força. O primeiro é a produção de alimentos. O segundo, como nós conversamos com o Lucas Costa Beber em uma oportunidade anterior ainda, é a produção de energia, né? E agora também a questão das cotas de reserva ambiental, que diz respeito a todo um cenário da comoditização dos títulos do agronegócio. Então, resumindo, né, nós estamos falando da reserva legal como um recurso ambiental que precisa ser preservado, mas ao mesmo tempo também como uma entrada dos municípios e das propriedades rurais como um todo nessa economia verde. Então, foi mais ou menos nesses termos que nós tivemos a oportunidade de discutir ontem a decisão do Supremo, mas é claro que tem muitas outras nuances que a gente pode abordar hoje. Então, mais ou menos por aí, espero ter cumprido meu tempo de 2 minutos para poder tratar em resumo do que foi ontem. Quem quiser entender um pouco melhor, né, da conversa de ontem, pode rever, né, no YouTube aí o programa de ontem, que tem lá na íntegra, foi um debate bem intenso aí e extenso sobre o tema. Mas, Zaid, no final do programa de ontem, eu te fiz uma pergunta que você começou a responder, mas no final das contas eu acho que não teve muito tempo, né, para concluir ela. A minha pergunta é se existe uma maneira que o mercado brasileiro possa ser beneficiado em relação ao mercado exterior com essa decisão aí do STF. Pois é. Então, isso nos coloca de volta a esse terceiro mercado que se abre ao agronegócio, né?
é a compensação ambiental. Isso, em primeiro lugar, tem a pauta da sustentabilidade, né, por trás disso. E hoje, como é a legislação federal e a legislação estadual em termos de compensação ambiental, né? Nosso Código Florestal, ele diz que é possível, né, que sobre parte da reserva disponível, que é aquela porcentagem da área que o produtor tem direito a fazer o uso alternativo do solo, e aí dou um exemplo, né? Se estivermos com uma propriedade localizada numa área da Amazônia Legal, localizada num bioma de cerrado, 65% da área, dos hectares dessa matrícula, podem ser dados uso alternativo do solo. Aí ele pode ser dado uso alternativo do solo. Então, sobre esses 65%, o produtor pode, em alguma extensão, parcial ou totalmente desses 65%, abrir mão de explorar a sua reserva, a sua vegetação nativa, e ceder esses direitos a terceiros, né? E isso ele é comercializado sob o instrumento jurídico que se chama cota de reserva ambiental, ou como a gente costuma chamar, CRA. O CRA, ele é um valor mobiliário, ou seja, ele deve ser negociado em bolsas de valores. Então, ele precisa passar por uma série de certificações para que ele possa ser comercializado. A primeira das exigências são as exigências legais. Quais são elas? Em primeiro lugar, não é possível que você institua uma cota de reserva ambiental sobre uma coordenada geográfica localizada em uma APP, uma área de preservação permanente. Um ponto, né? O segundo ponto é que não é possível que você utilize como um CRA uma área localizada sobre um polígono sobre uma área de reserva legal, uma ARL, justamente porque aquela área ela já deve ficar com a vegetação nativa por força de lei e não por uma decisão comercial do proprietário. E aqui, assim, essas são as exigências legais. É possível que os estados eles legislem de maneira a criar exceções, desde que justificadamente, e eu queria já informar o telespectador do Agrodebate que nós, no estado de Mato Grosso, estamos em vias de rediscutir a nossa política de compensação ambiental e, como parte do nosso trabalho, além da advocacia ambiental, também temos uma empresa que é dedicada aos planos diretores municipais, sobretudo com um enfoque ambiental, né? Essa empresa se chama Cidade Sustentável e ela presta consultoria para as comissões da Assembleia Legislativa de Agropecuária, as comissões de Meio Ambiente e a Comissão de Limites Territoriais. E nessas comissões se discute, né, existe um grupo de trabalho, né, iniciado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela SEMA, e que nesse grupo de trabalho se discute junto com entidades, né, do setor do agronegócio, a FAMATO é uma delas, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o Poder Judiciário, se discute um novo desenho para a política de compensação ambiental no estado de Mato Grosso. Eu, particularmente, tenho uma proposta, né, nós discutimos essa proposta e vamos defender essa proposta. O Zaid travou, para né? as pequenas propriedades rurais, talvez limitar a cota ambiental só a área de reserva disponível, por vezes... Pronto. Destravou, Zaid. Pode manter, pode continuar. E a gente vai tentar alinhar com o Zaid aí,
Eu acho que, né, tá travando bastante com ele aqui, deu uma travadinha enquanto a gente alinha. Deixa eu refazer a pergunta para o seu Bianco. Eu já vou para ele, então, perguntando, fazendo a mesma pergunta, né? Se com essas mudanças, né, será que o mercado externo ele vai passar a enxergar, que nem daqui a pouco a gente vai conversar sobre esses protestos europeus, franceses, mais precisamente dizendo, né, contra a maneira como o Brasil trata o meio ambiente? Será que dessa maneira eles vão enxergar de outro jeito? Será que o nosso mercado deve ser beneficiado em relação ao mercado externo? Justan, a maneira que eu vejo é mais a maneira prática, né? Eu acho que nós vamos ser beneficiados ou possivelmente não poderíamos ser tão condenados como estamos sendo. Antigamente, conforme o Dr. Zaid falou, o produtor da nossa região, ele poderia classificar, não tinha IBAMA e SEMA que classificasse exatamente qual que era a vegetação nossa aqui, se era cerrado, se era mata. O próprio produtor, ele queria classificar isso como cerrado. Por quê? Porque ele poderia desmatar 65%. Hoje, com equipamentos que existem, muito tecnológicos, consegue-se saber que onde alguém fez esse uso alternativo de solo, ele tem que pegar e ele desmatou acima do limite. Então, o que o Supremo Tribunal Federal legalizou? Que esse produtor que desmatou achando que era um cerrado, desmatou 65%, ele poderia ter desmatado só 50% ou menos, ele possa comprar uma outra área, sendo dentro do mesmo bioma, e compensar um produtor que tem 100 hectares e que desmatou 20 hectares a mais, ele compraria então 20 hectares dentro desse outro bioma e ele automaticamente estaria com a área dele regularizada. Isso faz com que não tenhamos tantos questionamentos da parte dos europeus ou dessa parte. Porém, eles são, principalmente os franceses, eles inventam ideias como a moratória da soja, eles inventam para sempre nos prejudicar e, teoricamente, então, essa atitude ou do Supremo Tribunal Federal simplesmente vai beneficiar muito bem o produtor para que ele possa pegar um financiamento, para que ele possa deixar a sua área sem problema nenhum. Mas quanto à exportação, eu acho que não haverá muitos benefícios para o produtor rural. Show, muito obrigado. Gostei muito da tua explicação. Hoje parece que é o dia da internet meio ruim aí. Eu não sei se a Daiane, como é que tá? Deu uma normalizada aí para você? José, agora ela está oscilando muito. Inclusive, eu já até troquei, está oscilando bastante. Inclusive, até troquei de internet aqui e deu uma melhorada, mas o Zaid acabou até saindo. Mas eu vou pegar a oportunidade agora para falar um pouco sobre esse tema. E eu quero começar contextualizando, José, que o Código Florestal ele é de 2012. E desde que ele entrou em vigor, houveram diversos questionamentos sobre ele. Chega a se estimar uns 95% de questionamento sobre a constitucionalidade ou não do Código Florestal. Teve muitas discussões. Inclusive o questionamento que hoje a gente conversa, né? Sobre a possibilidade de compensação do bioma. Se poderia ser utilizado esse termo bioma ou se deveria ser utilizado o termo identidade ecológica. E, inicialmente, os ministros eles tinham o entendimento de que deveria, sim, ser alterado esse termo. Mas, depois de uma análise mais técnica, tiveram as entidades que explicaram tecnicamente que identidade ecológica não existia. Não existia um critério, não existia um conceito definido do que era identidade ecológica. Então, como
você vai trocar algo que é certo, que era normativo, estava na normativa, o bioma foi muito estudado para chegar até esse termo bioma. E eles quiseram trocar por identidade, né, ecológica, porém ficava um vácuo, né? O que é identidade? Então, eles trocariam um termo por outro que era desconhecido, gerando uma insegurança jurídica tremenda. Inclusive, Jassan, essa demora desse julgamento deixou muitas áreas irregulares. Por quê? Porque a área que precisava de compensação, ela ficou ali naquela espera. Porque como que ela vai... Parece que eu travei, né? Deu uma oscilada aí, Daiane, agora parece que normalizou. Normalizou? Então, eu não sei quanto tempo que eu volto, assim, mas eu vou voltar no termo do conceito, né? O conceito identidade ecológica, ele não tinha uma formação certa. Então, era um conceito incerto, que gerava... Já se travou de novo? Aqui tá normal para nós. É Tá normal. normal para vocês? Normal. A identidade ecológica, ela era um termo desconhecido, gerando uma insegurança jurídica aos produtores e todas as pessoas que precisavam fazer a regularização das suas áreas, né, propriedade. Então, quando ia se fazer aquela compensação, o produtor vai ficar esperando a análise, porque, por exemplo, se fica definido que é inconstitucional o bioma, o termo bioma, e depois ele já fez a sua compensação e depois é definido outro critério para a identidade ecológica, poderia ficar uma coisa irregular. Então, olha o tamanho da insegurança que gerou por tanto tempo. Olha, 2012, hoje nós estamos em 2024, só agora foi definido. E essa definição ela é muito importante para o agronegócio, para o agronegócio, para os proprietários e para a própria lei poder ser estabelecida, para ter um critério certo, correto, que é o bioma. O bioma é um critério que tem já uma identidade, ele já possui, né, um conceito formado. Então, quando a gente fala de uma ação dessas, a gente vê a importância dessa decisão nesse sentido. Vocês estão conseguindo Essa ouvir? era uma pauta que já tinha até passado pelo STF, daí, se eu não me engano, salvo engano, aí eles na primeira votação tinham decidido, todos votaram contra, né? E agora nessa última votação todos votaram a favor. Então parece que houve um entendimento aí por parte do STF, depois de uma comunicação bem feita entre todos, para que essa votação fosse tão favorável. Então, só para que a gente possa encerrar esse assunto, essa é uma alternativa, né, de regularização para exigências no mercado, é algo que é bom para o agricultor, né? Eu vou jogar para o seu Bianco essa pergunta. Jossan, eu acho que o produtor ele vai legalizar sua área. E aí, como o Zaid voltou aí já, tá nos ouvindo também, Zaid Jornal? Tá? Sim, estou ouvindo bem. Eu iria fazer uma pergunta, tanto para o Dr. Zaid como para o Dr. Daiane, cada um pode, né? Mas na prática. Então, a doutora Daiane falou muito bem que o Código Florestal foi criado em 2012, né? Se nós tivéssemos, se um produtor desmatou em 2010, que foi depois de 2008, que é o que a moratória da soja fala muito. Se ele desmatou e aí ele estava, vamos nesse palavreado, devendo 10% da sua área, e agora com essa decisão do Supremo, ele compra essa área no bioma, então legalmente ele cumpriu com todas as suas exigências. Porém, e daí a moratória da soja? Daí eu estou dentro ou estou livre da moratória da soja? Vamos ver aí, vamos jogar uma ordem aí. Eu vou jogar para o Zaid, que tinha saído e retornou. Zaid conseguiu ouvir? Se sim,
Fique à vontade. Acredito que sim. Ô Bianco, essa área após 2008? Essa área foi depois de 2008. Tá. Uma teoria disso. Então, por ela ter sido aberta após 2008, para ela não se aplicam as regras de compensação. Ela precisa cumprir um reflorestamento em loco. Quando você vai regularizar a sua área, seja ela aberta antes ou depois de 2008, você precisa enviar em alguns momentos da sua aprovação do seu SINCAR um programa de recuperação ambiental, ou PRA. Está todo mundo ouvindo bem? Tá. O PRA, quando existe um déficit de reserva numa área aberta antes de 2008, você precisa assinar um TCC, um termo de compromisso de compensação. Tá? Quando essa área ela foi aberta após 2008, ou a gente estiver se referindo a uma área de APP, você, sobre esses déficits, você precisa assinar um CR, um termo de compromisso de recuperação. Entende? Então, essa área que você comentou, aberta depois de 2008, em algum dos momentos dessa aprovação do SINCAR, vai ser necessário aderir a um PRA, um Programa de Recuperação de Área, e nele vai ter que ser assinado um termo de compromisso de recuperação em loco. Tá? Então, para essa área não se aplicam as regras de compensação. Somente se aplicam as regras de compensação para aquelas áreas que foram abertas entre 2000 e 2008. Ficou bem claro esse ponto? Entendi Tá. bem certo. Aí, um questionamento que eu acho muito pertinente, que até se for do interesse, até seguindo a linha que a Daiane já abriu, que eu achei bastante interessante. Cortou aqui o meu áudio, mas eu consegui pegar uma parte dela. Que é o seguinte, poxa, então quer dizer que eu vou ter que comprar uma área para entregar para a SEMA para eu ter a regularização da minha compensação? Não fazer até que custa isso. Quando a gente diz que é preciso que o produtor rural ele compense esse débito ambiental que ele tem, medido em hectares, nós estamos fugindo completamente de uma lógica que é da matriz constitucional do bem jurídico ambiental. Qual é o bem jurídico ambiental tutelado? É um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Como é que se mede um equilíbrio ecológico em hectares, né? Existe um desajuste entre meio e fim. Os meios que para atingir o fim do equilíbrio ambiental, eles são questionáveis. Cortou? Não, eu estava ouvindo bem. Tá normal. Então, assim, mas superando esse questionamento constitucional de o fim constitucional, bem jurídico tutelado ser o meio ambiente ecologicamente equilibrado e os meios medidos em hectares ou em metros cúbicos, né, como muitas vezes o pagamento de reposição florestal, do ponto de vista teórico, né, mas eu digo assim, até do ponto de vista mesmo conceitual, o nosso sistema ambiental de compensação, ele está amparado em um erro metodológico. Se a gente entende que a finalidade é o equilíbrio ambiental, nós não podemos entender que esse instrumento seja o único possível, né? Eu volto naquela imagem que eu falei ontem. Um subsistema como é o surambiental, ele deve ser estruturado como uma moldura, né? O legislador infraconstitucional, ele deve adotar políticas que prestigiem a finalidade ambiental, não que restrinja meios, né? Então, nesse sentido, eu volto aí para dizer de uma restrição que ela é contraproducente, ela mais prejudica o fim institucional que se busca, o equilíbrio ecológico, do que promove. Qual é esse problema? É você imaginar que o produtor ele vai ter condições de, no caso em que ele tem um déficit de reserva de 500 hectares, vamos supor, numa área de floresta, quer dizer, uma área que tinha 1.000 hectares, né, ela poderia ser aberta apenas 200, né? Mas ele abriu os seus 1.000 hectares.
que vai acontecer? Ele com a sua área no uso consolidado, ela foi aberta antes de 2008, então ela está no uso consolidado. Aí, na prática, ele vai conseguir a sua autorização provisória de ou a sua APF apenas sobre os 200 hectares que dizem respeito ao limite do Código Rural, que foi adotado pela nossa legislação estadual. E aí ele pretende ficar com o SINCAR nesse limbo, né? Ele nunca está aprovado, mas ele tem uma APF sobre 200 hectares. Então, a partir desses 200 hectares, ele consegue o financiamento dele, ele fazer a venda do seu produto, desde que ele comercialize numa estadual que está localizada nesses 200 hectares, né? Até pela questão da moratória da soja, depois ele pode ter um problema. Aí vamos supor que esse produtor ele quer aprovar o seu SINCAR. O que ele vai precisar fazer? Se ele tem um reserva de 800 hectares, né? A propriedade dele é de 1.000, ele abriu os 1.000, ele poderia ter aberto 200, logo 1.000 menos os 200 que eram permitidos, ele ficou com uma falta de reserva legal de 800. Tá. Esse produtor rural, quando ele tiver que adquirir uma área, ele vai ter que comprar quantos hectares para satisfazer a reserva disponível de 800? Ele vai ter que comprar 4.000 hectares, né? Que 20% desses 4.000 hectares é que vão ser usados na compensação. Então, olha bem, a reserva legal impõe essa lógica de 5:1, quando é um caso de áreas realizadas no bioma de floresta. Para mim, aqui a minha imagem está cortando. Para vocês, o meu áudio está indo bem? Está cortando Zaide, um pouquinho a também. tua fala ela tá vindo bem picotada para nós. Ela está vindo bem picotada. Eu acho que é um problema de instabilidade talvez na tua internet. Mas pelo que a gente está vendo aí, todos estão meio assim hoje. Mas vamos tentar aí dar uma acelerada também nesse assunto aí, se for possível, para a gente conseguir debater os outros assuntos que nós temos aí. Eu resumiria então esse assunto no seguinte: a nossa política de compensação ambiental no Estado, ela é impeditiva do ponto de vista econômico, ela não atinge critérios de sustentabilidade ainda. Não é viável do ponto de vista econômico o produtor que é bem intencionado ambientalmente, ele cumprir todas essas regras de aquisição de propriedade, né? É por isso que o Supremo foi questionado sobre as cotas de reserva ambiental, sobre os CRAs, né? Os CRAs, eles não pressupõem a compra da área, mas eles pressupõem que é possível utilizar uma modalidade de arrendamento de mato, uma modalidade de servidão ambiental, né? Que é isso que nós conversávamos ontem. Mas até pela questão da internet, se for o caso, a gente pode voltar a fazer isso em outro momento, porque esse tema, eu realmente entendo que isso é o futuro do agronegócio, é o futuro da sustentabilidade ambiental e econômica de uma atividade, que é o nosso querido agronegócio. E até para que o telespectador possa entender com clareza tudo o que você está falando, que você traz com muita sabedoria, com muita base, de uma maneira majestosa. E a gente fica muito feliz em tê-lo aqui todos os dias conosco, mas para facilitar o entendimento para o telespectador, né? Só mandar os honorários aí para o seu Bianco, eu acho que está tudo certo aí, ó. Ô, minha gente, podemos pular de assunto? Pode. Acho que teria muita coisa para falar, mas vamos falar do Carrefour também? Ontem, o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele fez uma publicação nas redes sociais, né, indo contra uma afirmação que nós, inclusive, também mencionamos ontem por aqui, do Carrefour, que fez uma fala muito parecida com da Danone, né? Foi uma situação muito parecida com a da Danone. Olha aí o governador, daqui a pouco a gente vai soltar o vídeo na íntegra.
Mas o Carrefour fez uma afirmação, só para contextualizar melhor para todo mundo que está nos assistindo, o Carrefour fez uma afirmação, depois aquele meme que está rolando na internet. Ele disse, depois disse, só Carrefour França, e aí o governador nos lembrou que o supermercado Atacadão, né, o atacadista aí, né, o Atacadão, ele faz parte do grupo Carrefour e surgiu um boicote, não somente ao Carrefour, mas também ao Atacadão. Vamos entender tudo melhor daqui a pouquinho, vamos fazer uma breve pausa, tomar uma água e a gente volta falando sobre esse e outros assuntos aqui no Agrodebate. Pode ser? A gente volta já. O Agrodebate está de volta e o assunto da vez é Carrefour, já que a empresa, né, pelo menos a empresa lá na França, fez uma declaração que não compraria mais produtos do Mercosul. E para contextualizar um pouco melhor, a França, de maneira geral, o produtor rural francês, o governo francês parece ser contra, né, o Mercosul, as políticas ambientais do Brasil, de maneira específica, do Mercosul. E aí teve esse comentário do Carrefour, que afirmou que não iria mais comprar carne do Mercosul, e aí em paralelo a isso, acontecem protestos lá na França, além da oposição do governo, né, do presidente Emmanuel Macron. Produtores agrícolas franceses estão intensificando protestos contra o acordo União Europeia-Mercosul, que deve facilitar o livre comércio entre produtos, entre essas duas grandes. Também, além do Carrefour, né, da França, anunciar que não vai comercializar a carne do país, aliás, do Mercosul, o grupo varejista francês Les Mousquetaires também declarou boicote à carne do bloco sul-americano na noite dessa quinta-feira. E nessa semana, vale lembrar que agricultores estão fazendo várias manifestações contra essa assinatura desse tratado, que estava prevista para o final do mês. Agora, Carlos Fávaro, que é o nosso ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já postergou um pouquinho para o dia 6 de dezembro. Então, segundo ele, está previsto aí para o dia 6 de dezembro a assinatura desse acordo. Na quinta-feira, o sindicato Coordination Rural, que é o CR47, bloqueou estradas de acesso ao 7º maior porto da França em tráfego de mercadorias. Na manhã dessa sexta-feira, os agricultores ligados à entidade acabaram liberando as vias depois, né, de algumas horas de protesto. Eu já vou chamar os amigos aqui para a tela. O Paulo, eu vou pedir por gentileza para colocar eles na tela. E o sindicato, né, esse CR47, foi ele que organizou essa ação, né, para criticar a importação de cereais estrangeiros, alegando que são submetidos a normas diferentes das praticadas na França. O José Pérez, que é o presidente desse sindicato, ele afirmou assim: a guerra está longe de estar vencida, queremos ações agora, não palavras, não vamos desistir. Aí olha só o que ele falou: a partir de segunda-feira ligaremos para o primeiro-ministro. Então eles estão com unhas e dentes contra a assinatura desse acordo. E aí vem a peça-chave desse negócio todo, que o governador do estado de Mato Grosso decidiu levantar a crista, bater no peito e falar que o Brasil não vai aceitar ameaças como essa. Ele falou o seguinte: do jeito que você me trata, eu também posso te tratar. Vamos ver aí, vamos ouvir também esse vídeo do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que foi divulgado e amplamente está sendo divulgado em grupos de WhatsApp e também na mídia nacional, ele fazendo essa crítica para que a gente possa entender um pouco melhor e a gente, meus amigos, continuar esse debate. Pode colocar na tela, por favor. Eu acabei de ver aqui na imprensa nacional que o diretor mundial do Carrefour, que no Brasil também ele é dono do Atacadão, desse grande rede de mercado que existe aí em diversas cidades brasileiras, que eles tomaram uma decisão de não comprar carne brasileira e nem de outros países aqui da América do Sul.
E ele fez esse comunicado em resposta aos produtores do agronegócio francês que mais uma vez estão fazendo protesto por conta de um acordo que pode ser assinado aí do Mercosul com a União Europeia. Como esses produtores franceses não conseguem competir com o agronegócio brasileiro, eles ficam criando esses artifícios e o Carrefour e o Atacadão embarcaram nessa onda. E aí, meus amigos, fica mais uma vez claro que essa história do senhor Macron e de muitos ambientalistas que se dizem defensores do meio ambiente, isso é muita conversa fiada, porque no fundo mesmo eles querem usar muitas vezes o meio ambiente para criar barreiras contra o agronegócio do nosso país, do Brasil e de alguns outros países aqui da América do Sul. Quero dizer ao senhor Carrefour, ao diretor-geral desta empresa, que ele tem sim o direito, tá certo, de comprar de quem ele quer para mandar produto lá para a França, mas que nós brasileiros também temos o mesmo direito. Nós também podemos comprar de quem nós quisermos. E eu acho que não é justo alguém nos tratar dessa forma e a gente não dar a eles aquilo que é muito conhecido, inclusive internacionalmente, que é a chamada lei da reciprocidade. Do jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses e até por que não dizer, essa empresa não deveria ser bem vista aqui no nosso país. A partir de agora, quero dizer a esse diretor-geral do Carrefour, do Atacadão, que eu, como cidadão, não vou mais comprar nas lojas deles. Eu acho que quem é do agronegócio brasileiro, tendo esse tipo de tratamento dessa empresa, poderia pensar em fazer a mesma coisa. E acho que todos nós brasileiros, para honrar o nosso país, devíamos pensar em dar a este Carrefour e Atacadão o mesmo tratamento que eles estão dando ao nosso país. Pense nisso. Seu Bianco, essa fala está muito alinhada a uma fala sua, né? Você falou isso, você vem falando isso ao longo dos nossos programas aqui no Agrodebate, essa mesma fala, de boicote. Então, a gente já vem falando sobre isso, você vem reiterando isso, e ouvir o governador do estado de Mato Grosso com essa fala e levantando essa bandeira, acho que vai dar uma reforçada, né, nesse boicote. Suzano, parabéns para o nosso governador. Fantástico. Toda ação que os franceses estão tendo, tem que ter a reação. Agora, a reação minha, sua, nossa, de nossa região, talvez não seja tão brilhante ou tenha tanta repercussão como do governador. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, exatamente isso que o governador falou, nós não devemos entrar no Atacadão para comprar um produto, porque aí a gente está fazendo um gol contra o nosso produtor rural. Se você entrar lá dentro do Atacadão e comprar um produto da Danone, aí você está fazendo 2 gols contra. E muito pior se você chegou lá com um Peugeot 206, 208, que é uma porcaria, fabricada por eles lá. Então, aí 3-0, 3 gols contra nós. Eu acho que... Esse último aí vale mais. Não, é verdade. Quem que quer um Peugeot? Se você for dar um Peugeot de graça, isso tem aquela piadinha que um rapaz tinha um Peugeot e encostou fora do lado da casa dele, e aí ele ouviu um barulho à noite, e a mulher dele falou: olha, acho que estão roubando teu Peugeot. Ele saiu lá fora, daí tinha 2, porque daí tinha um outro cara que deixou lá um Peugeot. Então, eles têm produtos de verdade. Deixa eu só complementar para não perder o fio da piada, mas não é mais Peugeot 206, viu? É 207 agora. Encontraram mais um defeito. Mas... Então, nós temos que ter reações. Tá bom, gente? Desculpa a brincadeira. Não, a gente tem que rir, mas é uma brincadeira séria. Daiane,
às vezes a gente, aqui no Mato Grosso, se eu não me engano, não tem Carrefour, ou se tiver, o Zaid talvez vai saber dizer isso, né, que está sempre na capital aí, mas às vezes a gente não encontra um Carrefour para a gente fazer o boicote, mas é bom a gente manter na memória essas coisas, Danone, Carrefour e Atacadão, para que a gente saiba quem são as pessoas que são contra o Brasil, né? Ô, Jussan, muito bem lembrado. Porém, o que que a gente tem que fazer? Nós comentávamos isso já referente a Danone, né? E acredito que seja uma medida muito, muito justa, que seja feito boicote não só pelo agronegócio, porque esse tipo de falácia aí que eles fazem interfere não só o agronegócio, mas a economia brasileira. Eles estão ofendendo a nossa economia, desmotivando e desmoralizando. E tem que ter uma repercussão. A gente não tem Carrefour aqui no Mato Grosso, que eu saiba, porém a gente tem muito atacadão e tem muito também compras online que são feitas no supermercado Carrefour de alguns eletrodomésticos. Então é válido sim. Eu já passo bem longe da prateleira do Danone e acredito que a gente tem que incentivar que essas pessoas têm que ter consequências. Essas falas precisam ter consequências, porque o próprio Ministério do Meio Ambiente e Pecuária, MAPA, ele deixou bem claro que rechaçou essa opinião deles, porque a nossa produção ela é consciente e ela é sustentável. Então essas falas elas têm que vir com um mínimo de respaldo, elas têm que ter uma consequência. E eu acredito que seja essa consequência que o próprio governador nos trouxe, como muito bem colocou. A lei da reciprocidade, ela tem que ser cumprida. Você não quer comprar o gado, né, do Brasil, do Mercosul? Tudo bem, mas a gente também pode não querer comprar seus produtos, né? Será que a relevância da venda de gado é significativa, sim, para o Brasil? Talvez nem tanto, né? Agora, a contrapartida provavelmente será muito sentida. Zaid, você acredita que essa medida ela intensifica, ela reitera esses protestos que estão acontecendo lá na França? Mostra que os franceses estão muito bem alinhados nessa linha de pensamento de boicotar o Mercosul. Você acredita que cada vez mais a gente está distante? Será que está mais distante a assinatura desse acordo da União Europeia com o Mercosul, que, segundo Carlos Fávaro, está prevista aí para o dia 6 de dezembro? Você acredita que todos esses protestos, Carrefour boicotando, outras empresas lá na França boicotando, Les Mousquetaires, não sei o quê, reitera e a gente cada vez se distancia mais da assinatura desse acordo, ou você acha que isso não vai ter um impacto? Jussan, bom, agora tá melhor a internet? Eu acho que resolveu, viu, Zaid? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem. Então, em dezembro, eu quero que você me cobre dessa minha resposta. O acordo vai ser assinado, quer o Macron queira, quer não. Essa é a resposta. Agora vamos comentar. O seguinte, primeiro, eu acho que é um dado de cultura, um dado de politização e de maturidade político-econômica dos países. Primeiro, assim, os franceses, eles são extremamente politizados, o brasileiro tem que aprender com os franceses, sim, nesse aspecto. Nós precisamos saber que onde o galo canta, ele janta, né? O que está ligado à economia está ligado à política. As nossas opções, elas precisam ser bem claras e nós temos que ter esse consumo consciente, né? Eu acho que isso acende o debate, está na hora do brasileiro. Está na hora do brasileiro ter essa politização à flor da pele na hora da compra também, sabe? No cenário internacional, existe a maneira utópica de relação entre os países que eles procuram harmonia e cooperação. Isso não existe, né? Eu, particularmente, não consigo defender muito essa maneira utópica de ver. Eu acho que ele é muito bom para a manutenção das boas relações quando as coisas estão bem, né? Quando as coisas estão bem, a gente consegue. Então, a análise, o ponto de partida da análise das relações entre países, eu acho que tem que ser muito mais realista, né?
é um direito internacional visto sob um viés realista, é um realismo das relações internacionais. Isso até é uma matéria que a gente estuda na faculdade, né? Os viés de análise das relações internacionais. Então, o viés realista, ele diz bem claramente que existe, assim como o Mauro comentou, e aqui nós estamos reafirmando, a lei da reciprocidade, mas também tem essa questão da lei da oferta e da procura sobre um viés. Eu não sou o único país que vende carne bovina, você está livre para escolher o mercado, assim também como você não é o único país que vai vender carro, que vai vender produto processado lácteo, ou que tem redes de lojas de departamento ou supermercados. Então, nós estamos livres para negociar, e eu acho muito positivo num primeiro momento, essa ascensão de ânimos, né, esse afloramento de ânimos em relação a essas declarações francesas. Os franceses, eles são muito bons para isso, né, porque eles motivam o debate, eles são agressivos na fala, eles são vivos, né, são astutos nas suas opções no cenário internacional. Acho que a França está brigando com o país errado, né, no momento errado. E eu também vou fazer a minha parte. Já fica aqui a minha profissão de fé, e eu queria assim conversar sobre isso de novo em dezembro, porque o prognóstico é bem claro. Se começou com tanto xingamento, é porque o argumento no bastidor político, a França sabe que está perdendo. Sabe por quê? Porque o modus operandi do realismo no direito internacional, ele não é com palco, ele é com bastidor. É nos bastidores que as coisas se resolvem, né? E quanto menos o seu adversário, o seu oponente, né, o seu contraponto político sabe como você pensa, né? A gente conhece isso desde Maquiavel, né? Desde a arte da guerra. Quanto menos o outro lado sabe o que a gente pensa, então é muito melhor que a gente tome as nossas decisões sem ter que acumular custos, né? Custos políticos. Então, essas empresas, elas são muito alinhadas ao governo francês. Essas tomadas de posição, esses enfrentamentos, essas manifestações, elas mostram muito mais um desespero e uma agonia do que uma força institucional. Então, na última linha, eu gostaria de novo de falar sobre isso em dezembro. Acredito que o acordo vai ser firmado, quer o Macron queira, quer não. Fechou, assim esperamos, né? Vai ser muito bom para o Brasil. Seu Bianco, eu acho que isso, inclusive, é uma oportunidade para algo que você sempre falou e que eu conheço muito a tua fala. Você é muito de defender o comércio local da cidade. E vamos pegar exemplo já do Mercadão, meu Deus, desculpa, o Atacadão, que está aí no grupo, né, do Carrefour, que está incluso no boicote, segundo o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Muitas pessoas, quando se trata de atacadão, nas cidades vizinhas de onde tem atacadão, elas acabam saindo da sua cidade para ir lá fazer as suas compras para comprar mais barato. Às vezes até compensa, porque vai gastar um pouquinho mais, vai gastar um pouquinho de combustível, mas daí o valor da compra final compensa. Mas só que quando você leva em consideração essa linha de pensamento, você está tirando o dinheiro do teu comércio local, você está tirando o dinheiro da tua cidade para você levar para outra cidade, e que é uma linha de pensamento de proteger o teu local. É uma oportunidade de pessoas que moram próximas à cidade. Você não tem um atacadão na tua cidade, você mora próximo, é uma oportunidade de você investir o teu dinheiro pertinho de você, né? Jussara, bem nessa linha que uma cidade, vamos dizer, ou nós indo no parâmetro de cidades pequenas que querem o crescimento, que isso é normal, se você quer o crescimento, todos ao seu redor eles devem crescer. Então, toda vez que você sair da sua cidade, que você for comprar alguma coisa fora da tua cidade, você estaria deixando de beneficiar produtores da tua cidade, comerciantes da tua cidade, o próprio funcionário, empregado da tua cidade também. Uma coisa muito hoje que a gente usa muito e que talvez
nós devemos repensar com o comércio local são compras pela internet. As compras da internet estão tirando o comércio local. A gente quer ser beneficiado porque você compra pela internet aí por 2, 3, 5 reais a menos, porém você está deixando de beneficiar um comércio local da tua cidade, que automaticamente isso também iria te retribuir de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque se você contribui com o comércio local e você também é um comerciante ou um consumidor, você também será beneficiado com isso. O consumidor vai dizer, mas eu compro pela internet. Aí ele deixa de comprar no comércio local e esse comércio fecha. O dia que ele quiser ter uma oportunidade de comprar algum produto e que ele precise na mesma hora e no mesmo dia, ele não terá mais esse comerciante. Então, mais ou menos é isso que a gente pensa para você beneficiar o comércio local. Já indo textualizando exatamente com o atacadão e com essas grandes empresas, eu acredito que elas não precisam que a gente vá comprar nessas, no Carrefour, no atacadão, e nós conseguimos passar sem esses produtos de Danone e deles. Por quê? Se eles querem ter uma ação contra nós devemos ter a contra-ação. É esse que é o meu pensamento. Vamos se encaminhando para fechar, o nosso tempo está acabando. Daiane, suas considerações sobre... A gente teria um terceiro assunto para ser debatido, né, que é a China, que está disposta a dialogar com os Estados Unidos, mas a gente vai deixar esse assunto de lado, já que a gente não vai ter tempo hoje. Vamos voltar a conversar na semana que vem sobre isso. Boicote? Daiane. A Daiane agora. Sim, Jossé, como eu comentei antes, acredito que tem que ter todo ato, toda ação tem que ter uma reação, né? Então, acredito que a gente tem que minimamente reacionar a esse tipo de ataque, para que a gente não fique pacífico e tendente a receber mais, porque já está virando uma palhaçada com o Brasil, né? Já é o segundo boicote, a segunda vez que acontece esse tipo de comentários. Zaid, boicote? É uma reação a uma ação, né? O mercado brasileiro, até para fazer a consideração final do programa, o mercado brasileiro está assistindo uma grande importância do posicionamento político e das informações. O agronegócio vai ter que contar com mais esse insumo, além de calcário, além de semente de qualidade, de bons insumos para a lavoura, nós vamos ter que também produzir informações e ter informações de qualidade e nos nutrir de informações e estar antenado com o cenário macro, com o cenário geopolítico e com o cenário econômico como um todo. É parte do processo. O que acontece com uma grande eficiência da porteira para dentro tem que acompanhar essa mesma eficiência da porteira para fora. Eu vejo que as informações e o cenário político e econômico faz parte desse cálculo. Então, boicote sim. Fechou. Então, obrigado aos queridos, às falas, à sabedoria de todos vocês. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira, o Agrodebate volta aí. Eu vou aproveitar esse espaço aqui da TV Buritis e do AgroPlus para desejar um feliz aniversário para a TV Buritis, que amanhã completa 20 anos. Seu Bianco, parabéns, viu? Um sucesso e a gente fica muito feliz por isso tudo. Graças a você. Um grande abraço, viu? Parabéns para você também, que faz parte disso. E você... Valeu. Gente, obrigado pela audiência aí, viu? O Agrodebate fica por aqui. Bom final de semana. Até semana que vem.